Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje um assunto tranquilo, um assunto gostoso, um assunto que todas as bancas de concurso adoram, que são as características dos serviços. Tá? Ah, professor, que banca que gosta? Cara, a banca que mais gosta desse assunto chama-se Sales Gran Rio. Então, se o seu concurso é da Sales Gran Rio, eu vou bater uma réu para você. Você tem obrigação de saber desse assunto, porque esse é potencial questão de prova. Poxa, uma aula aí, uma aulinha, vou usar um diminutivo, mas isso aqui é uma puta de uma aula. Uma aula aí de 20, 30 minutos, você tem condições de acertar uma questão de concurso numa prova, e essa questão você pode ter certeza que vai fazer diferença na sua pontuação. Então, características dos serviços. Modelo mental para você. Olha, o que você tem que saber para a prova? São 4 características fundamentais do serviço. Tá? Serviço é completamente diferente de um produto. Então, quando você compra um produto, por exemplo, um canetão desse aqui, tá certo? Um canetão desse aqui, a semelhança de outro é muito grande, tá? De outro canetão, porque é feito por indústria, por máquinas, né? Repetitivas, então você tem o mesmo composto, não consegue reproduzir exatamente aí, ou muito próximo à característica de um produto. Agora, o serviço não tem como, tá? O mesmo canetão, o professor vai ministrar uma aula, tá? Eu sou contratado por um site, por uma escola, não interessa, para falar de um assunto. Eu vou lá, vou ministrar a minha aula. Vou usar o mesmo canetão. Só que eu garanto para você que a aula não será a mesma. Tá? Ela não será a mesma. É uma característica dos serviços. Professor, quais são as 4 características do serviço? Né? Vamos dar uma dica para vocês aqui. Ó, VIP. Tá? Ó, VIP. Ok? Apesar que nós não iríamos estudar nessa sequência aqui, isso aqui é um macete para você, ó, VIP com I, né? É V de quê? De variedade, tá? Então, ou seja, não existe aquela padronização do canetão. E toda vez que ele é executado, ele não é exatamente igual ao anterior. Existe muita variedade, inclusive, né? Muita variedade, inclusive, né? E esse primeiro I, professor, tom V já foi de variedade. E o primeiro I, né? É de imaterialidade, ou seja, ele é intangível. Você não pode tocar, você não pode sentir, você não pode ver, você recebe o serviço, por isso que ele é imaterial. Já o canetão você toca, você tem um tato sobre ele, né? Então isso aqui, né, é o resultado. Esse P, ele é perecível, né? Ou seja, ele não pode ser estocado. E essa frase que eu acabei de falar para vocês, não pode ser estocado, isso já foi cobrado diversas vezes pelas bancas de concurso. Então, você é um conhecimento básico, é um conhecimento importantíssimo que você deve levar para a prova. E, finalmente, o último I aqui é da inseparabilidade. O que é isso, professor? Ele tem que ser produzido e consumido imediatamente. Então, essas são o quê? As 4 características vitais aí de um serviço, né? É claro que o marketing de serviço, ele está relacionado a essas 4 características, né? Então vamos lá. Natureza de um serviço. Eu praticamente aí eu já expliquei para vocês a natureza do serviço. Então o serviço ele é único, né? Ele é executado por pessoas, ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Não existe aí, tá? Não existe aí. Existe, aliás, muita variedade da prestação de serviços, né? Tá certo? Então vem comigo. A empresa deve examinar 4 características principais dos serviços ao elaborar programas de marketing. Serviços são, em via de regra, intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis, né? E aí, professor? Cara, você tem que saber. É obrigação, novamente. Os serviços são intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis, né? Primeira característica é a imaterialidade. Imaterialidade ou intangibilidade. É muito bom saber esses termos aqui, porque na prova, professor, eu estudei intangibilidade. É a mesma coisa de imaterialidade. Professor, o que significa isso? Que você não consegue ver o serviço. Você não consegue provar. Você não consegue cheirar o serviço, tá? Então é diferente. Então essa é uma característica do serviço, né? Os serviços são intangíveis porque não podem ser vistos,
provados, sentidos, ouvidos ou cheirados, antes de serem comprados, tá? Antes de você receber esse produto, né? Então tá lá. O canetão não, você pode ver o canetão, as cores do canetão, a ponta do canetão, a tinta do canetão. Se quiser cheirar, você vai sentir cheiro de tinta. Agora, o serviço não. Por isso que ele é intangível. Professor, o que é algo tangível? Tangível é algo que você toca. Intangível, isso aí, esse sufixo aí, esse prefixo, aliás, é lá do grego, que significa não tangível, que você não pode tocar. Não pode tocar. Vamos lá. Por exemplo, quem se submete a uma cirurgia plástica, né, não pode ver o resultado antes da compra, né? Então tá aí. Não só uma cirurgia plástica, né? Hoje eu vejo aí que o mundo dos serviços aí é o mundo que está mais se desenvolvendo no mundo, né? Principalmente em termos de pandemia, penso de evolução também cultural da sociedade, né? Aí eu vejo também o seguinte, né? Esses procedimentos de estética, né? Serviços prestados, você não tem como ver antes, né? Tá? Então, agora, o que acontece? Apesar de você não conseguir ver, você tem que aproximar, você tem que criar uma expectativa na pessoa. Então, o marketing de serviços é isso. Não pode ver. Mas você consegue o quê? Você consegue fazer com que o cliente tenha uma ideia daquilo que ele irá receber. Tá? Isso é o segredo. Tá? Isso que o examinador vai querer saber de você. Como você tem algo que é intangível, é inegável, o serviço ele é intangível, é inegável, mas nós temos técnicas e nós temos condições de o quê? De tornar ele mais tangível possível. Quando, atenção, quando você torna o serviço mais tangível possível, significa dizer que você reduz a incerteza. Os compradores procuram sinais de qualidade do serviço e tiram suas conclusões sobre a qualidade a partir de tudo que puderem observar sobre o lugar, as pessoas, o equipamento, o material de comunicação, o preço. E eu digo mais ainda, né? Depende muito da pessoa que presta. Por exemplo, reduzir a incerteza. O professor lá, que vocês já me conhecem, tá? Se você está assistindo essa aula aqui já faz parte mais ou menos, está começando na metade do curso. Então, você sabe que as minhas aulas, todas elas são planejadas, todas elas são estruturadas. Tá? Eu tento manter um padrão de qualidade. Eu gravo pouco todos os dias, mas esse pouco que eu gravo todos os dias é o quê? De qualidade. Porque eu não estou cansado, eu gosto de gravar de manhã. Tá? Desligo o aparelho celular para não ter apurrinhação durante a gravação. Gravo na minha residência, então não tenho problema de deslocamento, nada disso. Então isso vai do quê? Qualidade. Eu tento reduzir a incerteza. O meu objetivo é fazer o seguinte, para com você aí, meu aluno, que você o quê? Saiba que as aulas do professor Lac, elas são top. Tudo isso para reduzir a incerteza. Por que reduzir a incerteza? Porque o serviço ele é intangível. Então, o segredo é fazer com que as organizações possam o quê? Façam de tudo para reduzir. Portanto, a tarefa do prestador de serviços é tornar esses serviços tangíveis de várias maneiras. Então, isso aí, isso pode ser cobrado em prova, cara. Então, o objetivo é isso. É um serviço intangível? É, sem forma de dúvida. Mas o objetivo é torná-lo cada vez mais tangível. No caso de entretenimento e serviços, por exemplo, tá? Entretenimento, o que é isso? Um show, né? Você vai ouvir uma música, um show, né? Não só isso, a sensação, a experiência, né? Os profissionais e os compradores preocupam-se muito com o que vai prestar, com quem vai prestar o serviço, né? Com quem? É a pessoa, né, que vai fazer aquele serviço. Não, eu quero fulano de tal, porque ele já tem um histórico de quê? Já tem um histórico de qualidade, você já conhece, então isso é muito importante. Um show do Jô Soares não será o mesmo se ele adoecer e for substituído por Chico Anísio. Claro, né? É claro que Chico Anísio, né? Finado Chico Anísio, né? Olha aí, né? Já foi. Você vê, né, cara? Nós não temos aí mais humoristas, né, cara? Como a gente tinha antes, hein? Pois é, né? Vamos embora, né? Ou uma defesa legal apresentado por um desconhecido. Difere da apresentada por Bill Gates. aí, né? Então, Bill Gates vai fazer uma apresentação. É uma coisa. Agora, um cara desconhecido,
o cara desconhecido pode ser até melhor do que o Bill Gates naquele assunto. Pode ser até melhor a apresentação que o Bill Gates. Mas o nome Bill Gates traz o quê? A credibilidade necessária para aquele serviço. Né? Porque um cara como ele não vai se expor aí por qualquer coisa. Então ele para, as pessoas param para ouvi-lo. Né? Essa é a credibilidade. Quando os clientes têm fortes preferências de fornecedor, usa-se o preço como uma forma de racionalizar o tempo limitado do fornecedor para oferecer os seus serviços. Ah, professor, eu não entendi. Vamos lá. A prestação de serviço ela é muito limitada. Por quê? Porque ela é produzida e consumida ao mesmo tempo, você não pode estocar. Então, quando você tem um prestador de serviços, um personal trainer, tá certo? Uma nutricionista, tá? Um coach de concursos, e vai embora, né? O que acontece? O cara é muito requisitado pelo serviço. Ele não consegue atender todo mundo. E aí? Qual que vai ser o trabalho dele? O trabalho dele será o quê? Majorar. Majorar o quê? Majorar o seu preço, o seu tempo. Tá? Então essa é a estratégia. Cara, isso aqui é uma excelente questão de prova, né? Ele faz com que o cara o quê? O cara raciocine, o cara interprete. Hoje as bancas de concursos fazem isso. Lembra que eu falei para vocês, cara, que eu sempre quando vou ministrar uma aula, papo sério, eu não quero que vocês fiquem ofendidos não, mas eu não me preocupo com vocês no primeiro momento. O primeiro momento eu sempre pretendo me colocar no lugar do examinador. Como é que ele vai elaborar, pode elaborar uma questão de prova, aí claro, vocês entram no circuito para quê? Para fazer com que vocês acertem as questões, né? Um banco, né? Um banco, é muito importante isso, banco, né? Cara, o banco é prestador de serviços financeiros, tá? Financeiros. Você já reparou, tá? Na mesma agência, eu sempre, porque eu já fui bancário, já fui empregado do Banco do Brasil, já fui estagiário da Caixa Econômica, que inclusive eu digo para vocês que o estágio da Caixa Econômica eu fiz nos anos 95, 96, é isso, 95, 96 ou 94, 95, alguma coisa assim. É isso mesmo, 94, 95 ou 95, 96. E eu digo para vocês o seguinte, cara, foi um dos empregos, dos trabalhos que eu fui mais feliz na minha vida, da Caixa Econômica Estagiária. O que acontece lá? Você tem o fulano A e o fulano B. Um consegue vender mais que o outro. É verdade, no mesmo banco. Isso caracteriza o quê? Que ele conseguiu o quê? Transmitir melhor a ideia. Então, um banco que queira transmitir a ideia de que o seu serviço é rápido e eficiente, deve tornar seu posicionamento estratégico tangível em todos os aspectos de contato com o consumidor. Então, ele quer tornar tangível. Qual que é a ideia que ele quer transferir? Rápido e eficiente. O local físico do banco deve sugerir serviços rápidos e eficientes. Seu exterior e interior devem ter linhas harmoniosas. O fluxo de pessoas deve ser cuidadosamente planejado. As filas de espera devem ser curtas e a música de fundo leve e otimista. Seus funcionários devem estar sempre ocupados e corretamente vestidos, e os equipamentos como computadores, copiadores e mesas devem ter uma aparência moderna. Suas propagandas e outros tipos de comunicações devem indicar eficiência como designs limpos e simples e palavras e fotos cuidadosamente escolhidas para comunicar o posicionamento do banco, né? Ou seja, né, só para concluir, qual que é a primeira característica? O serviço é intangível. Tá? Intangível. Qual que é a nossa missão? Transformar esse serviço no máximo possível em o quê? Na maior percepção, ou seja, mais tangível possível. Aqui é um exemplo de banco que ele quer passar uma imagem de quê? De eficiente e rápido, ok? Bacana. Vem comigo. Olha como é que esse assunto costuma ser cobrado em prova. Petrobras, Sales Gran Rio, cargo de administrador. Uma empresa transportadora brasileira contratou um consultor para estudar a imagem da empresa frente aos seus clientes. Ok.
A pesquisa apontou que a maioria dos clientes considerava a empresa pouco flexível e lenta ao realizar as entregas. Então, olha aí a percepção, né? Então, a percepção da empresa que era de transportes, né? De cargas, né? De logística, olha aí, né? Ó, a empresa pouco flexível, lenta ao realizar as entregas, ou seja, né? Vital aqui, né? Ok. Para reverter esse quadro, o consultor sugeriu que a empresa alterasse a sua marca, renovasse a frota de caminhões e desenvolvesse material de comunicação com textos e imagens que passariam uma ideia de eficiência e rapidez. As ações sugeridas pelo consultor estão relacionadas à seguinte característica exclusiva do serviço. Parou. Quando ele fala, o examinador, principalmente a banca Sims Gran Rio, características exclusivas de serviços, dica para o professor lá que quer seu bem. Você tem que lembrar o seguinte, né? Você tem que lembrar, ó, exatamente do quê? Do VIP, que são as características do serviço, né? Variedade, tá? Intangibilidade, tá? Perecível e inseparabilidade, inseparável. Agora, o que ele está falando aqui? Olha só. Ó, passaria uma ideia de eficiência e rapidez. Professor, o que ele está fazendo aqui? O serviço ele é intangível? Sim. Intangível. Ok. Qual que é o nosso objetivo? Tornar ele mais tangível possível. Professor, então nós estamos falando de quê? De letra C, né? Intangibilidade. É exatamente isso, letra C, né? Então ele está fazendo isso quando ele fala que nós temos que mudar a marca, tá? Nós temos que renovar a frota, nós temos que desenvolver uma comunicação mais direta. Tudo isso no sentido de quê? Você tornar um juízo de valor intangível ele mais tangível positivamente. O que é perecibilidade? Né? Que ele não pode ser estocado, tem nada a ver. Inseparabilidade significa dizer que ele é produzido e consumido ao mesmo tempo, ele vai continuar sendo feito isso. Tá? Variabilidade significa o quê? Que ele tem diversos tipos de variações, né? E simultaneamente, né? Que é outra coisa aí que não tem nada a ver com, não tem nada a ver, simultaneamente tem muito a ver com o que com inseparabilidade, né? Que ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Então, aí aluno dá lá concursos, né? Ele pode mandar muito bem nessa questão de prova aí, com certeza, né? E passei um pouquinho de cola aqui, olha aí que estragou aqui nosso monitor, né? Ei, olha aí, ó. Ei, professor. Tá, então, gabarito, letra C de bola. Olha aí, letra C de bola, né? É o nosso gabarito. Vamos passar esse outro aqui. Aí, ó, melhorou, ó. Nosso monitor tem que cuidar bem do monitor, né? Ok, vamos lá. Próxima característica. Professor, vamos lá. Letra C. Inseparabilidade. Tá? Ele é inseparável. Como assim, professor? Ele é produzido e consumido imediatamente no mesmo tempo. Tá? Tem que saber. Essa é uma característica do serviço. Pode cobrar? Claro que pode ser cobrado em prova. Os produtos físicos são fabricados, estocados para mais tarde vendidos e, por fim, consumidos. Porém, os serviços são primeiro vendidos, depois produzidos e consumidos. Olha aí, né? Então, os serviços são primeiro vendidos, ok? Você compra o serviço, depois você presta o serviço, né? Você produz e consome ele ao mesmo tempo, né? Então, serviços, produção e consumo são simultâneos. Né? São simultâneos, né? Eles são simultâneos, ou seja, serviços são inseparáveis daqueles que o fornecem. Ah, professor, então quem fornece o serviço, ele vai ter que executar o serviço. Exatamente essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia principal dessa característica de serviço. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça, tá? Nós colocamos na nossa cabeça o seguinte, as coisas são difíceis, concurso é difícil. Não, cara. Você não pode complicar isso. Tá? É só isso, só isso. Tá? Se você conhece bons conceitos, você pode ir para a prova muito bem. Se o empregado presta serviços, ele é parte do serviço.
Se ele eventualmente cometer um erro, o cliente já recebe o serviço defeituoso por conta da simultaneidade, exatamente, né? Então, quem executa o serviço ali, você tem aí essa característica, né, cara? Se errar, você já vai receber aí um serviço defeituoso, né? Ah, não tem como você passar pelo padrão de qualidade, né? Aí você coloca aí, né, cara, corte de cabelo, né? Já isso, já viu, né? Então, se o cara cometer um erro ali, já foi para o espaço, né? Vamos embora. Se o empregado, como o cliente também está... Olá, meus amigos, inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? Para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$ 25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.